Mundo Zumbi Cap 186. Movimentos de ambos os lados. O aviso do sistema sobre Croco matar o zumbi soou na mente de Nilo. Depois disso, ele foi capaz de confirmar mais um fato sobre o alcance de detecção do mapa do sistema. O zumbi que Croco havia matado só apareceu no mapa do sistema a 40 metros deles. Parece que não foi capaz de detectar algo que não estava se movendo de longe. Se estivesse à sua vista, é possível detectar zumbis estacionários ou outras coisas, mas se fosse o contrário, ele concluiu que o mapa do sistema só pode detectá-los se estiverem em movimento. Ele já tinha algumas suspeitas sobre isso ontem também, por isso fez questão de verificar se havia algo dentro da caverna da Haas que pudesse colocar sua vida em risco. Depois de confirmar tais funções, Nilo tornou-se ainda mais cauteloso em relação ao seu entorno. Não era uma garantia de que o mapa do sistema pudesse detectar inimigos ao seu redor, afinal. Com tanta preocupação em sua mente, ele não fez mais movimentos apressados. Ele instruiu Máximo a ser firme e cauteloso, enquanto Croco foi instruído a varrer constantemente os arredores. Na área leste da cidade de Daan, os membros do nível 2 da Pink Surge Faction já haviam começado a preparação para sua partida. Sua missão desta vez era localizar o decapitador. Se for um zumbi, denuncie imediatamente. Se for um humano, tente prendê-los. Se o decapitador humano for humano e se recusar a ficar do lado deles, eles têm permissão para matar o decapitador. As instruções foram simples e precisas. Todos eles já são humanos de nível 2. Eles sabem o que precisam fazer. Burnock já tinha ido à frente deles ontem. Havia apenas 8 membros do nível 2 na entrada da base agora. Eles já decidiram quem irá com quem, então eles não ficaram mais na área enquanto se afastavam um do outro para ir para a respectiva área designada a eles. A mesma cena também estava ocorrendo do outro lado da cidade. Área Oeste, entrada da base da facção Blue Dwarf. 9 figuras estavam separadas umas das outras com o líder no centro. Eles devem se mover em pares enquanto seu líder iria sozinho. O mágico de rua, Adam, já havia fornecido a cada um deles um pombo para fins de comunicação. Cada indivíduo já havia preparado o equipamento necessário desde ontem também. Eles se despediram do grupo de membros do nível 1 atrás deles enquanto todos se afastavam. Depois de um tempo, restava apenas o líder, pois os outros já haviam se voltado para a respectiva área designada a eles. A dupla já estava decidida desde ontem, com a dupla mais forte com a mais fraca do grupo. Dotina era a mais forte além do líder, então ela foi emparelhada com Bart recém-promovido. O próximo mais forte seria emparelhado com a pessoa na frente de Bart, e assim por diante. Neste momento, o líder da facção Onda Azul se deparou com um cruzamento rodoviário. Havia carros quebrados por toda parte, uma cena típica da cidade. O dono dos carros deixou os carros para trás quando eles escaparam desordenadamente durante o caos de 2 meses atrás. Se estão vivos ou não, ninguém sabe. O líder da facção Onda Azul olhou para cima e notou as árvores altas que quase bloqueavam todos os raios do sol. O líder só ficou um pouco surpreso antes de se acalmar. A assustadora taxa de crescimento das árvores já era conhecida há uma semana. Era maravilhosa, mas já não surpreendia tanto o líder da facção Onda Azul. O líder já havia se acostumado. Diante do cruzamento da estrada, o líder não parou de andar e continuou andando. É como se o líder estivesse extremamente familiarizado com os arredores, mesmo que as árvores já tivessem destruído os prédios ao redor. O líder fez uma curva fechada em direção à estrada certa. A guarda do líder sempre foi acionada desde a separação dos demais membros. Depois de 2 meses sobrevivendo a este apocalipse, manter a guarda deve ser o que todo sobrevivente aprendeu. Terceira morte. Bom trabalho, Croc. Nele dá ao crocodilo um polegar para cima enquanto verifica o prompt do sistema que apareceu em sua mente. Ele então deu uma olhada no mapa do sistema e inspecionou em que parte da cidade ele estava atualmente. Como eles se moveram muito mais devagar do que antes, ele ainda podia ver a árvore Apocalipse Berry de onde eles estão agora. Estou na zona norte, então. Ele disse. Anteriormente,
Ele assumiu que já estava perto do centro da cidade, mas depois de olhar o mapa novamente, ele não poderia estar mais errado. A cidade era maior do que ele havia pensado inicialmente. Na verdade, a área em que ele pisou ontem ficava apenas na metade do centro da cidade. Comparando esta cidade com as cidades de seu mundo anterior, é pelo menos 2 vezes maior em termos de largura. Ele não conseguia imaginar o quão grande é o continente Pangaea. Mesmo esta cidade de tamanho que é 2 vezes maior que as de seu mundo anterior só poderia ser considerada uma cidade pequena dentro da perspectiva deste mundo. Em termos de tecnologia, no entanto, ele sabia que os dois mundos estavam no mesmo nível, ou pelo menos, o continente Pangaea estava apenas um fio de cabelo à frente. Nilo notou a área onde ele havia ido antes e, com base nisso, ele escolhe outra área para explorar hoje. Ele selecionou uma área específica que tem um espaço aberto. Ele supôs que era a área de um parque público ou algo assim. Ele queria tentar a sorte lá. Talvez haja um zumbi de nível 2 que se perdeu naquela área. Faça uma curva lá, Max. Nilo instruiu Máximo enquanto apontava para um cruzamento à frente. Máximo obedeceu e caminhou em direção à área. Ele facilmente contornou os carros luxuosos quebrados ao redor deles. Tudo bem. Pare, temos companhia. Ele disse enquanto olhava para o ponto específico no mapa do sistema. Mundo Zumbi Cap 187. O homem que parece um mendigo. Temos companhia. Nele afirmou enquanto olhava para o ponto em seu mapa do sistema. O ponto era cinza, significando que era outro sobrevivente humano. Estimando a distância entre eles, ele concluiu que pelo menos 50 metros devem ser percorridos antes de se encontrarem. O mapa do sistema não é realmente confiável como imaginei que seria. Mesmo um humano pode se esgueirar até 50 metros ao meu redor antes de ser descoberto. Bem, é melhor do que nada. Ele disse enquanto pensava se deveria continuar em frente enquanto corria o risco de encontrar o sobrevivente ou dar meia volta para evitar aborrecimento. O referido sobrevivente humano estava bloqueando o caminho para a área que ele deveria ir. Ele examinou seus arredores e suspirou ao ver a floresta quase densa ao seu redor. Chamar isso de cidade não seria mais apropriado. Os edifícios já foram substituídos pelas árvores altas, afinal. É apenas uma questão de tempo até que esta cidade se transforme em uma floresta de garantia total. Acho que vou ter que ignorar aquele sobrevivente enquanto estiver passando. Ele decidiu finalmente ir para aquela área aberta e, se fosse descoberto pelo sobrevivente, estava pronto para fingir que era surdo ou até cego. Croc, você deve se esconder em torno de nós por enquanto. Você é um assassino, certo? Então você deve ser capaz de fazer isso. Não se deixe ser descoberto, a menos que seja necessário ou a menos que eu te avise. Ele instruiu depois. Ponderando por um segundo. Croco tinha uma aparência tão ameaçadora. Ele duvidava que eles não pudessem passar pacificamente pelos sobreviventes se Croco estivesse lá. Deixou o Máximo diminuir a velocidade, esperando que o sobrevivente fosse embora depois de alguns minutos. Infelizmente, seu desejo não se tornou realidade, pois depois de alguns minutos, eles já chegaram perto do sobrevivente, mas o sobrevivente ainda não havia se afastado. Ele até suspeita que o sobrevivente era um aleijado ou algo assim. O que é mais agravante é que o sobrevivente até notou sua chegada. Para ser mais preciso, o sobrevivente notou Máximo antes de vê-lo montado em suas costas. Socorro! Socorro! Senhor, por favor me ajude. Ele disse enquanto estendia as mãos como se quisesse alcançar Nilo que está acima de Máximo. Nilo decidiu ignorar a súplica do homem enquanto acenava para que Máximo continuasse caminhando. Vendo que ele foi ignorado, o homem foi pego de surpresa por um segundo antes de se levantar do chão fracamente. Nenhum momento se passou quando seus joelhos ficaram como macarrão, fazendo-o cair com os joelhos no chão. Por favor, Senhor, eu só quero confirmar se minha filha está realmente morta. Por favor, me ajude a chegar à escola. O homem disse. As lágrimas estavam se formando lentamente no canto de seus olhos enquanto ele se inclinava em direção a Nilo. Nilo ordenou que Máximo parasse com um pensamento, transmitindo-o através dos brincos de lealdade. Ao vê-lo parar,
O homem ficou muito feliz e continuou: Senhor, estou morrendo. Por favor, ajude-me a chegar ao terreno da escola. Só quero confirmar se minha filha estava realmente morta. Sorte, talvez. Apenas talvez ela ainda estivesse viva. Ele disse com grande dificuldade. Nele deu uma olhada no homem diante dele. Um sentimento de apocalipse usual surgiu dentro dele enquanto olhava para o homem. O homem tinha uma aparência tão lamentável. Ele estava todo sujo e suas roupas estavam rasgadas como um mendigo que não tomava banho há mais de um ano. Nilo adivinhou que sua idade devia estar em meados ou início de 30. Por mais que ele odeie interagir com os sobreviventes, ele simplesmente não podia ignorar seu apelo. Ainda mais depois de ouvir que era para sua filha. Por escola. Você quer dizer o lugar onde essa estrada leva? Ele perguntou ao homem. O homem acenou com a cabeça vigorosamente ao ouvir sua resposta. Quantos anos tinha sua filha? Perguntou Nilo. 13. Sim, ela acabou de fazer 13 anos. O Nilo acenou com a cabeça ao ouvir a resposta do homem. Muito jovem, sua filha já deveria ter morrido se ninguém a salvou. Meu carabao de estimação é um pouco higiênico. Ele não quer ninguém além de mim montando suas costas. Disse depois de sentir a insatisfação do carabao. Eu também tenho um negócio naquela escola. Você já é um humano de nível 1, então não terá problemas para ir até lá, certo? Por que você ainda precisa de ajuda? Ele continuou. O homem ficou surpreso ao ouvir o que ele disse. No entanto, ele se acalmou em um instante e disse: Sim. Eu só estou preocupado que eu possa encontrar zumbis fortes pelo caminho. Eu posso chegar lá com segurança. Gentil senhor, por favor me ajude. Ele implorou novamente com uma reverência. Tudo bem. Mas eu não sou responsável pela sua segurança, certo? Vamos apenas dizer que nós só vamos para o mesmo destino, e acontece que nós ajudamos um ao outro se um zumbi aparecer. Nilo concordou em ajudar o homem. Embora ele ache isso incômodo, ele não era uma pessoa sem coração, afinal. Vendo que o homem era sincero em encontrar sua filha, ele não podia simplesmente deixá-lo ali. Eles estão indo para o mesmo destino de qualquer maneira. Claro, ele não baixou a guarda. Ele já leu inúmeros romances na web sobre o enredo de personagens principais que aparecem e ajudam pessoas fracas apenas para sucumbir à sua emboscada depois. Claro, esses personagens principais conseguirão sobreviver com um pouco de sorte, mas ele acreditava que não era alguém assim. Por isso não deixou o homem cavalgar. Máximo, além de sua natureza possessiva, não daria as costas a um estranho que acabasse de conhecer. Mesmo que as costas de Máximo ainda tenham algum espaço amplo, ele não estava disposto a deixar o homem andar de frente ou de trás, pois isso seria muito inadequado. Mostre o caminho. Ele disse para o homem que parece um mendigo com suas roupas esfarrapadas. Mundo Zumbi 688. Para a escola o homem acenou com a cabeça e começou a andar na frente de Máximo. Seus movimentos eram um pouco rígidos e estavam um pouco fora. Ele parece estar desconfortável ou desconfortável com alguma coisa. Seus dedos estavam sacudindo como se ele estivesse clicando em alguma coisa. Neil deu de ombros vendo a cena, pensando que era devido ao medo de encontrar um zumbi. Talvez devido ao seu nervosismo. O homem continuou falando ao longo do caminho. Ele falou sobre o seu nome, idade e algumas informações sobre sua filha e o lugar que eles estavam indo. Aparentemente, sua filha havia acabado de começar no ensino médio quando a pandemia e o apocalipse começaram. Ele disse que sua esposa havia se tornado um zumbi e ele não podia fazer nada além de matá-la apenas para sobreviver. Depois de 2 meses, ele se preparou e decidiu procurar sua filha na escola que ela frequentava. Ao ouvir sua história, Nilo entendeu mais ou menos a situação. Ele colocou sua guarda ainda mais forte enquanto fica de olho no mapa do sistema dentro de sua cabeça. Depois de mais alguns minutos de caminhada lenta, Nilo finalmente pôde ver as instalações da escola à distância. Ao contrário da área ao seu redor, a escola ainda possui alguns espaços que não foram invadidos pelas árvores. Tem uma área aberta que ele adivinhou deve ser o campo de jogo dos alunos antes do apocalipse.
Ele deu uma olhada no mapa do sistema e não viu nenhum ponto ao seu redor além do homem e seus dois animais de estimação. Vendo isso, ele já concluiu que há apenas uma pequena possibilidade de que um zumbi apareça aqui. Nós estamos aqui. Eu não acho que meus negócios ainda estavam aqui, então eu vou sair agora, disse Nilo. O homem foi pego de surpresa e parece ser despertado de um torpor momentâneo. Você poderia ficar um pouco mais, senhor? Eu não tenho um bom pressentimento por aqui. Nilo estalou a língua e examinou as sobrancelhas depois de ouvir o apelo do homem. Eu vou deixar pra lá, já que você ainda não fez o ato, então não me incomode mais, a menos que você queira cavar sua própria cova. Ele sentiu que foi bastante tolerante hoje, talvez porque um de seus animais de estimação acabou de evoluir. Ou talvez porque ele tenha conseguido colher um bom suprimento de comida mais cedo, impedindo de comprar para suas refeições com pontos de apocalipse? Do que você está falando, névoa? O homem estava prestes a raciocinar quando suas palavras foram interrompidas. Mais de 5 figuras começaram a descer de uma árvore, a poucos metros deles. Instantaneamente, as 5 figuras se movem como um relâmpago e fecham a distância entre elas em um instante. Eles cercaram o homem e Nilo enquanto apontavam suas armas frias para eles. Suspiro. Esqueça. Nilo disse enquanto se preparava para a luta que se aproximava. Esta é uma grande captura. Isso deve durar alguns dias. Um dos homens disse. Ele estava segurando um taco de beisebol com uma lâmina inserida no topo. O taco de beisebol tem a cor vermelha. Nilo adivinhou que era devido ao sangue. Eu concordo. Devemos guardar nossos suprimentos de comida de agora em diante. Esses bastardos das duas facções estão ficando sem escrúpulos. Como eles ousam roubar nossa pesca no outro dia? Um dos homens com cabelo trançado disse indignado. Devido ao súbito surgimento dos animais mutantes do outro dia, o grupo ficou muito feliz ao pensar que não precisaria mais procurar muito apenas para procurar carnes para comer. No entanto, eles não esperavam que os animais apenas passassem por eles e, embora alguns deles permanecessem, na verdade foram arrebatados pelas duas facções. O grupo lutava para procurar carne para seu consumo. Não conte a galinha antes do ovo chocar. Vamos resolver o problema primeiro, disse o homem magro segurando um facão na mão direita. Os outros acenaram com a cabeça aprovando as palavras do homem. Garoto, você já está cercado, apenas nos entregue o carabao e nós o deixaremos ir, disse um homem que tem cabelos brancos e bigode branco. Ele tem uma grande construção, condizente com a de um fisiculturista. Nilo balançou a cabeça ao ouvir o que o homem de cabelos brancos disse. Vocês todos estão muito cheios de si mesmos. Ele disse. Nenhum deles é nível 2, e eles ainda se atreveram a roubá-lo de sua posse. Que ridículo. Quão risível. E outra coisa, porque todos eles sempre quiseram que Max fosse parte de sua mesa de jantar. Os carabaus são tão gostosos assim? HMMPEP. Pare de ser pretensioso, nós já estamos te dando uma cara deixando você ir, você deveria se sentir grato por isso. Disse o homem que tem cara de cavalo. Ele era o menor em termos de altura e constituição entre o grupo. Deve ser muito difícil para ele. Nilo olhou para o homem com pena nos olhos. Ele se lembrou de seu colega de escola de sua vida anterior. Os dois têm a mesma constituição e altura. O aluno de sua vida anterior era o alvo favorito dos valentões. Como você se atreve a olhar para mim desse jeito? O homem com cara de cavalo pensou com raiva depois de ver o olhar que Nilo estava dando a ele. Esse tipo de olhar era familiar para ele. Garoto, vou contar até 3. Se você ainda não descer aqui, seremos obrigados a te matar. Culpe-se por ser fraco, disse o homem que estava segurando o taco de beisebol com uma lâmina. Ele estava tentando assustar o Nilo. Se conseguirem convencê-lo a se render, estarão economizando muito tempo e energia. Um homem com um taco de beisebol começou a contagem regressiva. 2. Nilo balançou a cabeça novamente em decepção. Se apenas matar humanos também me desse estatísticas e pontos apocalípticos, este evento seria mais divertido. Suspiro. Eu sou muito preguiçoso,
Sai e lide com eles. Mundo Zumbi Cap 189. O assassino Croco suspiro. Estou com preguiça de matar você, Croc. Sai e lide com eles. 3. No mesmo momento em que Nilo resmungou sobre a falta de recompensas por matar humanos, a contagem regressiva do homem também atingiu o último números, 3. Oxi! De repente, uma rajada de vento girou o cabelo do homem. Um momento depois, sua cabeça de repente desceu de seu pescoço. Ele estava morto em um instante. Na parte de trás de seu corpo sem cabeça, uma figura lentamente se delineou. Era longo e fino como uma cobra. Seu corpo foi revestido com escamas brilhantes que parecem metal. Estava de quatro. Havia uma extensão em seu braço direito. A extensão estava pingando com sangue fresco. Era evidente que foi quem matou o homem. Era o assassino, Croco, o crocodilo de estimação. O corpo de Croco de repente se contorce como uma cobra, enquanto ele desaparece de onde estava. Seja tudo um homem estava prestes a avisar os outros quando sua voz foi cortada. Seus olhos se arregalaram quando ele de repente percebeu que não conseguia mais controlar sua boca. Lentamente, duas linhas vermelhas podiam ser vistas se formando em ambas as bochechas até a base das orelhas. KRRRRKKKK. Um bocado de sangue esguichou de sua boca. Um momento depois, seu maxilar inferior de repente caiu, como uma abominação com a boca aberta. Ele percebeu que não podia mais falar, pois sua mandíbula já estava cortada sem aviso prévio. Shane. Um brilho podia ser visto traçando as feridas da mandíbula do homem. Nenhum momento se passou quando a arma que ele estava segurando caiu no chão. A metade superior de sua cabeça de repente se separou da metade inferior enquanto seu corpo caía lentamente, primeiro para trás. A essa altura, os outros homens já haviam percebido o que estava acontecendo. Um crocodilo estava matando seus companheiros um após o outro. No entanto, já era tarde demais. Dos 8 homens que caíram da árvore, 2 já haviam morrido do ataque furtivo do crocodilo. Ataque! Um dos homens gritou acordando os outros de seu transe. Em um instante, as 6 pessoas restantes levantaram suas armas. Todas as cabeças se moviam ao mesmo tempo que traçavam a sombra que era o crocodilo. Lá! Um homem disse enquanto se lançava em direção a um particular. Ele não desperdiçou a oportunidade ao empurrar seu bastão personalizado com uma lâmina em direção a um espaço aberto. Tene. O som de metal colidindo com metal ecoou no ar quando o homem previu com sucesso o caminho de Croco. No entanto, as escamas do crocodilo não eram algo que uma mera lâmina de bastão personalizada pudesse penetrar. Ele só conseguiu arranhar a superfície da balança enquanto ela ricocheteava enquanto girava uma faísca. O homem foi pego de surpresa por um segundo. A lâmina que ele prendeu ao bastão era um dente que veio de uma cobra mutante. Ele achou que era extraordinariamente afiado. Ele não esperava que ele falhasse em seu primeiro uso. Tenha cuidado. Este crocodilo não é apenas um animal mutante normal. Ele advertiu apressadamente os outros. No entanto, seu aviso foi um pouco tarde, pois um dos homens foi subitamente atacado por Croco. Putsik. Felizmente, o homem foi capaz de reagir a tempo. Ele conseguiu fugir no último segundo com um ferimento no braço. Eles já haviam encontrado seu quinhão de animais mutantes na semana passada. No entanto, esta foi a primeira vez que encontraram algo tão forte. Tene. Eu sabia, está em um nível superior. Disse um jovem segurando 2 adagas afiadas na mão. Também era de um animal mutante que eles haviam matado antes. Ele já havia testado sua nitidez e podia garantir que estava definitivamente afiada. No entanto, após seu ataque furtivo bem-sucedido, as adagas só conseguem criar alguma faísca nas escamas do crocodilo. Seu braço estava até um pouco dormente, parecia que ele estava batendo em uma pedra enorme com a mão nua. Nível superior. Os homens ao redor dele examinaram suas sobrancelhas em confusão. Animais mutantes também têm um nível. Todos pensavam que, ao contrário deles, os animais só podiam sofrer mutações uma vez, e pronto. Eles não esperavam que também pudessem subir de nível.
Pensando profundamente, eles perceberam que era realmente possível. Os humanos podem evoluir ainda mais, até os zumbis podem evoluir ainda mais. Porque eles acham que os animais só podem evoluir uma vez. Em um instante, todos eles estremeceram de medo pensando que o animal poderia ser tão forte quanto aqueles humanos e zumbis de nível 2. Se eles soubessem que como eles, Croco ainda estava no nível 1. Ele ainda não evoluiu para um nível 2 ainda. No entanto, ao contrário deles, Croco já estava no auge do nível 1, enquanto o mais forte entre eles era apenas comparável a um animal de nível 1 do estágio final. Não, ainda temos uma chance. Vamos atacar juntos. Concentre-se nos olhos dele na área onde não há escamas. Um homem nas costas disse de repente. Ele tem uma cabeça raspada e um bigode redemoinho. Os outros foram despertados de seu torpor momentâneo novamente depois de ouvi-lo. Isso mesmo, ainda somos 7. Ainda temos uma chance. Todos pensavam ao mesmo tempo. Enquanto conversavam, Croco não parou o que estava fazendo para ouvi-los. Eles poderiam conversar o dia todo por tudo que ele se importa. Ele só tem uma coisa dentro de sua mente agora. Essas foram as ordens de seu mestre, Croak. Sair e lide com eles. Shane. Ele virou o modo sério quando a outra lâmina em seu braço esquerdo se retraiu como um metal mecanizado. Os espinhos em suas costas também se projetavam como um porco-espinho. Sua emboscada já havia ceifado 2 vidas e uma chegou a ficar ferida no braço, inutilizando-a. Enquanto as pessoas ao seu redor conversavam, ele rapidamente foi em direção ao homem mais próximo a ele. Foi também neste momento que eles já haviam despertado de seu torpor. SHHHHRK. Mundo Zumbi Cap 190. Não sou facilmente enganado. Enquanto as pessoas ao redor especulavam sobre sua força, Croco já havia se aproximado da pessoa mais próxima dele depois de implantar seus braços de lâmina e os espinhos em suas costas. Zhuoji. Após sua evolução, a altura e o tamanho de Croco encolheram. Agora, sua altura total estava apenas abaixo do peito do homem. No entanto, suas pernas definitivamente se tornaram mais altas e mais flexíveis. Como um chicote, seu braço esquerdo viajou em direção ao pescoço do homem. O homem tinha acabado de acordar de seu torpor momentâneo quando notou um brilho se movendo em sua direção. Ele estremeceu de medo ao perceber que era da lâmina do crocodilo. Seu pensamento foi então encerrado junto com sua garganta sendo cortada ao meio. Ataque! Todos os homens ao redor disseram em uníssono enquanto atacavam Croco no meio. Enquanto isso, neste momento, o homem que veio junto com Nilo já estava suando a bala. Suas roupas de mendigo já tinham começado a ficar molhadas de suor. Ele percebeu que tinha fodido com tudo. Ele lentamente colocou a mão nas costas, tentando pegar a arma que ele havia escondido lá. Ele planejava ajudar a seus companheiros em dificuldades. Pelo amor de Deus, só queremos o Carabo. De onde veio esse crocodilo? A vida na cidade era muito difícil. Alguns dias atrás, houve um súbito afluxo de animais mutantes passando pela cidade. Eles pensaram que não teria mais o problema de abastecimento de alimentos por uma semana. Eles não esperavam que as 2 facções chegassem de repente, matando os animais para si mesmos, não deixando nada para eles. É por isso que cada um deles foi encarregado de procurar alguns animais válidos pela cidade. Eles são compostos por 15 membros no total. Todos eles são de nível 1. Mas suas circunstâncias eram realmente difíceis. Eles precisavam evitar os híbridos, as 2 facções e depois os zumbis fortes apenas para sobreviver. A princípio, eles consideraram se juntar a uma das 2 facções. No entanto, eles estavam com medo de serem mortos por aquele humano de nível 2 que os encarava com adagas durante o processo de recrutamento. Eles também não poderiam se juntar a outra gangue, pois isso significaria que estão ofendendo o outro. Por isso, decidiram sobreviver por conta própria. As 2 facções concordaram, mas desde então, sua vida se tornou miserável. Eles não podiam mais caçar zumbis livremente. A comida ao redor era uma varredura pelas 2 facções, deixando-os mal sobreviver a cada dia. Esta manhã, eles deveriam ser o líder que expressou sua ideia.
Eles deveriam se espalhar e fazer uma emboscada para o caso de um animal vadio aparecer. Há 7 deles encarregados de dar a volta enquanto os 8 restantes ficariam na escola. Seu líder também havia declarado que, se alguma vez vissem uma pessoa que não estivesse vestindo a bandana das duas facções enquanto tivesse bens suficientes, eles deveriam levá-los à escola e roubar os pertences da pessoa. Ele fez tal coisa, chegou a cuspir algumas mentiras só para atrair a dita pessoa que não tem a bandana das duas facções com mercadorias para a escola. É só que eles não esperavam que um crocodilo aparecesse de repente, matando alguns de seus membros em um instante. Não pense nisso. Apenas fique lá e assista ao show. O mendigo como homem foi forçado a parar em seu caminho, ouvindo Nilo falar acima de Máximo. Ele esqueceu que, além do crocodilo, eles ainda têm esse homem desconhecido e seu caraba com quem devem lidar. Ele engoliu um bocado de saliva quando percebeu quão fodidos eles estão agora. De repente, ele se lembrou do que esse homem havia dito antes: não cave sua própria cova. Seu rosto se contorceu de medo. Desculpe, irmãos, não posso ajudá-los agora. Faça o seu melhor, ok? Ele só podia apoiá-los em silêncio, pois também estava lutando contra suas próprias lutas internas. Ele estava enraizado no local enquanto sentia frio por todo o corpo. Ele estava de olho no Nilo e não conseguia se mover nem um centímetro devido ao medo e pressão que estava sentindo. É como se ele fosse encarado de volta pelo abismo frio. Ele imaginou que se ele se movesse um centímetro, sua cabeça definitivamente se separaria em um instante. Todo esse tempo, Nilo estava apenas observando a luta preguiçosamente. Antes de instruir Croco, ele já havia inspecionado cada um deles. Ele considerou que Croco poderia lidar com eles muito bem, e se não pudesse, não seria tarde demais para ele se intrometer, pois estava literalmente a poucos metros de distância de seu pequeno campo de batalha. A razão pela qual ele deixou Croco lidar com eles era que ele queria que ele se acostumasse com sua força logo. Ele observou friamente enquanto o Croco lentamente arrancava a vida dos homens um após o outro. O homem ao lado dele só podia ver seus companheiros sendo massacrados um após o outro. Ele não conseguia nem falar uma palavra e podia assistir em silêncio. Mesmo antes de chegarem à escola, Nili já sabia o que o homem estava fazendo. Sua guarda estava levantada desde o início. Embora suspeitasse desde o início, começou a acreditar lentamente. No entanto, sua fachada foi revelada quando ele começou sua história. Sua filha foi para a escola antes do apocalipse repentino. Que mentira descarada! Deve-se notar que antes do apocalipse, o governo havia emitido um bloqueio comunitário. Só quem estava trabalhando e quem tem o que fazer pode sair de casa. Para tomar o segundo remédio, eles deveriam apenas ir até a prefeitura ou a prefeitura. Se não puderem, então os funcionários devem encontrar uma maneira de distribuí-lo aos aldeões ou habitantes da cidade. Afinal, é para a cura de todos. Se o homem não dissesse alguma bobagem, então ele ainda poderia ter uma chance de enganar Nili. No entanto, ele estava sempre em guarda, então ele pensou que ainda seria capaz de reagir a tempo se algo acontecesse. Você acha que eu sou um tolo? TSK. Ele disse dentro de sua mente com orgulho. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.